tenho uma mensagem para o seu coração essa noite. E a mensagem que nós vamos pregar, eu até coloquei um vídeo lá, falei sobre 4 mensagens que nós vamos pregar durante esses domingos. O tema vai ser restaurando um lugar de intimidade. A primeira mensagem, que é a mensagem de hoje, vai ser quando a intimidade é quebrada. A segunda mensagem vai ser folhas de figueira, substitutos da intimidade. A terceira, cobertos por Deus, não por nós. E a última, o véu rasgado, a intimidade restaurada. Meu irmão, hoje, essa mensagem de hoje, ela vai abranger todas essas outras mensagens. Tudo que eu falar hoje, você vai ver, depois você vai ver que vai passar naqueles outros títulos ali. Então, a gente vai falar sobre isso. E quando eu estava pensando, quando Deus ministrou isso no meu coração, eu estava pensando, Deus, mas eu vou pregar em cima do mesmo tema, em cima do mesmo capítulo, em cima da mesma coisa. E é justamente, a série serve justamente para isso, para a mensagem fixar no nosso coração. A mensagem, ela precisa criar raiz no nosso coração. E quando eu estava perguntando ao Senhor, eu falei assim, Deus, o que nós vamos pregar esse ano? Sobre o que nós vamos falar? Muitas pessoas viajando, algumas pessoas tirando férias. E eu falei assim, Deus, o que nós vamos dizer? O que nós vamos pregar? E o Senhor me levou, sabe, falar sobre restaurar o lugar de intimidade, porque tudo começa por esse lugar. Avivamento começa por restaurar o lugar de intimidade. Bênçãos do Senhor, favores do Senhor, uma vida de intimidade começa sobre esse lugar de intimidade, restaurar esse lugar de intimidade. E o Senhor tem falado muito forte no meu coração sobre avivamento, sobre nós nos despertarmos para alguns assuntos, para algumas coisas, buscar com mais devoção, com mais intensidade. Mas a gente precisa começar do básico, do alicerce, que é restaurar o lugar de intimidade. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 3, versículo 8. Esse ano, mais uma vez, a gente iniciou a leitura anual da Bíblia. Hoje não como igreja, mas um desafio mesmo pessoal de mais um ano, permanecer lendo a Bíblia todos os anos. Ler a Bíblia, né, de capa a capa, e estudando sobre Gênesis, né, sobre o início aqui, lendo, foi onde o Senhor começou a ministrar no meu coração. Então a gente vai ler Gênesis 3, versículo 8. Irmãos, são 7h30 agora, eu não vou me alongar muito, mas eu gostaria que no pouco tempo que a gente passa aqui, que a gente assim ficasse aqui, que você ficasse comigo, que você entendesse essa mensagem, para que você não tenha saído da sua casa à toa, mas que você possa voltar para sua casa meditando nessa mensagem. Então, Gênesis 3:8 diz bem assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou:
E quem te fez saber que estava nu? Comestes então da árvore que proibi de comer? Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Pai, fale aos nossos corações essa noite. Espírito de sabedoria e revelação caia sobre nós. Pai, que o Senhor, Deus, apesar de mim, Deus, possa tocar os corações essa noite. Me ajuda, Deus, a anunciar e pregar essa mensagem. Assim como o Senhor falou comigo, Deus, que o Senhor fale, Pai, com essa igreja hoje. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o problema de Adão aqui no jardim não era a sua nudez. O problema de Adão não é porque ele estava nu. Adão, ele foi criado para andar daquela forma. Eva também foi criado para andar daquela forma. Adão aqui, ele não conhecia sobre roupas, né? Ele nunca tinha tido contato com alguém vestido. Ele nunca tinha tido contato com alguém que andava, né, com calças ou com camisas, para que ele tivesse o entendimento de que agora ele estava nu. Então, o problema de Adão não é porque ele estava nu. Até porque, meu irmão, algumas nudezes, e a palavra é nudezes mesmo, porque eu pesquisei, porque parece estar errado, mas é nudezes. Algumas nudezes são permitidas. Algumas nudezes em algumas áreas da nossa vida, em determinado tempo, elas são aceitáveis. Então, quando você era criança, provavelmente muita gente te viu nu. A verdade, Gabriel, é que quando você é criança, muita gente nos vê nu, né, Leandro? Às vezes criancinha correndo de cueca, o menino que arranca roupa em qualquer lugar. E essa nudez inocente, ela é totalmente permitida, porque é uma nudez de uma criança. Então, provavelmente, muitos de nós aqui, em algum momento da nossa meninice, alguém que a gente não tem contato nenhum, nem intimidade nenhuma, nos viu nu. A nudez, ela é totalmente aceitável no casamento. A nudez, ela é totalmente permitida no casamento. Eu não sei você, mas quando a gente vai casar, talvez, eu não sei, o Mateus aqui, a Estel, acho que são os mais novos que casaram. Pipico Menor casou antes, né? Então, os mais novos que casaram, pelo menos aconteceu isso comigo e com a Angélica. Quando a gente foi casar, a mãe da Angélica, que Deus a tenha, ela, tipo assim, Angélica, nós vamos convidar fulano, fulano e fulano para o seu casamento. E a Angélica falou assim, não, mãe, eu nem sei quem é fulano, eu nem sei quem é cicrano. E aí, a mãe dela falava assim, não, Angélica, você tem que convidar, fulano te pegou no colo. Tudo bem, cara, mas eu não tenho mais contato com essa pessoa. Na verdade, quando a gente cresce, aí os pais da gente apresentam a gente a alguém e falam assim, tá aqui, ó, te pegou no colo. Dá até uma vergonhazinha alheia assim, né, de saber que um dia aquela pessoa te pegou no colo. Se for alguém mais íntimo ou mais próximo, talvez até tenha te limpado em algum momento, alguma fase da sua vida. Acontece. Porque isso vai de um lugar de intimidade, meu irmão. Isso vai de um lugar de confiança. Uma nudez que não é vista com maus olhos, mas que é totalmente aceitável. Então, uma nudez de uma criança mediante aos pais, a nudez do marido e da mulher é totalmente comum, natural. No início do casamento, dá até uma vergonhazinha assim, tipo, né, e agora, como é que vai ser?
Agora é de verdade, assim. Tudo que você queria, mas ao mesmo tempo sem saber como que vai ser. Mas logo é gerado um ambiente de tamanha intimidade, de tamanha comunhão, que ainda que você não agrade do seu corpo, ainda que você sinta algumas reservas, ainda que você não mostre para outras pessoas, esse lugar é um lugar seguro, de intimidade e comunhão, e você não precisa ter medo de estar nu. Não só uma nudez física, mas uma nudez de caráter, de gosto, de jeito, de pensamentos, de comportamento. Quantos de nós no início do relacionamento escondemos manias esquisitas que talvez a gente tenha? Ou pensamentos contrários que a gente tem que para não desagradar nós escondemos. Mas quando a gente está num relacionamento, e seja um relacionamento de marido e mulher, ou seja um relacionamento de amigo, de irmão, a gente passa a conhecer o caráter, o gosto, o jeito e até o que o outro pensa. Tem certas coisas que eu converso com alguma pessoa que talvez eu não vou conversar com outra. Tem certas coisas que eu falo assim, nossa, isso é a cara de fulano. Porque, de fato, a gente passa, quando a gente cria um relacionamento, a não ter mais medo e começa a ser desnudado perto de pessoas que a gente confia. Ficar nu perto de pessoas que não fazem parte do nosso convívio, sabe, que não tem esse relacionamento, com quem a gente não tem intimidade, nos causa desconforto, ou pelo menos deveria nos causar desconforto. O mundo, ainda que tenha tentado de alguma forma padronizar esse tipo de atitude, a verdade é que nos causa desconforto estar nu. E não só nudez física, mas de pensamento também, de caráter, perto de pessoas. Porque não é um ambiente seguro, não é um ambiente de intimidade, não é um ambiente seguro. Você já entrou numa conversa e a conversa estava tão assim, você falou assim, mano, na moral, eu vou ficar quieto, mano, porque eu acho que se eu falar alguma coisa aqui, talvez alguém vai pensar alguma coisa. E isso acontece às vezes quando a gente entra no emprego, ou quando a gente quer de alguma forma agradar. A palavra de Deus diz, né, que até um tolo se passa como sábio quando fica calado. Então, o problema de Adão não é a sua nudez. Ele não se esconde porque ele estava nu. Ele se esconde, meu irmão, porque a intimidade que ele tinha com Deus, aonde ele poderia ficar nu, foi quebrada. Já não há mais um relacionamento de fidelidade, de integridade. Então Adão, quando está ali no jardim, ele ouve o Senhor caminhar pelo jardim e ele se esconde. Ele não tinha vergonha de estar nu. Mas uma vez que a intimidade foi quebrada, uma vez que o relacionamento de integridade, de fidelidade foi quebrado, agora aquilo que era totalmente natural já não é mais. Algo muito importante foi perdido: a intimidade, esse lugar seguro, onde a gente pode ser nós mesmos, sem medo de julgamento, sem medo de condenação. E é esse lugar que Adão, sabe, ele perde, é esse lugar que é quebrado, porque é isso que o pecado faz conosco, nos afasta de Deus. Então Adão, a primeira coisa que ele faz é se esconder. E meu irmão, essa é a nossa reação até hoje, mediante ao pecado. Quando nós começamos a viver uma vida de pecado, quando a nossa intimidade é quebrada com Deus, a primeira coisa que nós fazemos é nos esconder da presença de Deus.
A primeira coisa que uma pessoa faz quando não começa a se sentir bem, quando começa a viver uma vida deliberada de pecado, a primeira coisa que ela faz é parar de vir na igreja, é parar a sua caminhada, é parar de caminhar com o Senhor. Por quê? Porque quando ele ouve o Senhor chegando e ele sabe que ele está nu, ele prefere se esconder. E desde da criação, desde o pecado, desde quando o pecado entrou no mundo, o Senhor tem chamado o homem para um relacionamento com Ele mesmo. Mas essa é a nossa reação. Uma vez eu ouvi o Rodolfo Abrantes pregando, e ele dizia assim: cara, pecou, se aproxime mais de Deus. Fez o que é errado, se aproxime mais de Deus. Mas a gente sabe, porque todo mundo aqui veio de uma vida de pecado ou algum momento na vida pecou. Jack, você baixou meu microfone aí, Jack. Hã? O Silas Malafaia falou que a nossa voz tem que chegar onde tem que chegar. Então não abaixa meu microfone não, hein? O que eu tava? Tá vendo, Jack? Ó, só você, mano. Rodolfo Abrantes, né? O Rodolfo Abrantes, mas a gente sabe que numa vida de pecado, a gente sabe assim que, cara, você acabou de fazer algo errado. Ajoelhar e orar, se voltar para Deus, é algo assim quase que impossível, porque a gente está se sentindo sujo, impuro. Mas o que a gente precisa é de Deus, é do Senhor, somente Ele pode nos limpar. E na maioria das vezes a gente faz ao contrário, a gente se afasta, ao invés de se aproximar de Deus. Então, Adão sabia, quando uma pessoa começa a viver em desobediência, ele ouve a voz de Deus, quando ele sabe que a intimidade foi quebrada, a primeira coisa que ele faz é se afastar. E Adão, é isso que ele faz ali no jardim. Só que aí Deus chama ele para uma proximidade, chama ele para vir. E aí Adão, o homem, num ato de tentar se justificar sem intimidade, sabia que a intimidade tinha sido quebrada, mas ele de alguma forma precisava se apresentar a Deus. Mas ele estava nu, mas ele precisava se apresentar a Deus, então ele busca folhas de figueira para se auto-justificar. O homem, ele não se arrepende do seu pecado. Adão não se arrepende do seu pecado. Ele só tenta se auto-justificar. E essa é a realidade de muitas igrejas brasileiras. Pessoas que se auto-justificam, que tentam se justificar, mas que não têm arrependimento, que sabe que esse lugar de intimidade foi perdido, mas não tem coragem de pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, mas querem se apresentar diante de Deus vestido com folhas de figueira. Hoje eu estava conversando com o meu sobrinho, ele veio me contar um sonho cabuloso, desastroso. O demônio estava rodeando a família dele e aquilo todo. Eu falei assim: mano, você não precisa de mim para entender esse sonho, você sabe o que é. Aí ele falou assim: tio, eu oro, eu leio a Bíblia, mas não é como antigamente. Eu falei assim: cara, sabe por quê que não é como antigamente? Porque o seu lugar de intimidade foi quebrado. O seu lugar de intimidade foi quebrado, é por isso que você ora, você lê a Bíblia e não é como antigamente, porque você não se arrepende dos seus pecados. Sabe o que você faz? Você se auto-justifica com folhas de figueira, fazendo sabe o quê? Vindo no culto à noite domingo, ouvindo hinos em casa, lendo a Bíblia, lendo livros, mas sabe que não é a mesma coisa mais, porque não tem presença de Deus mais, não tem intimidade. Se auto-justifica dizendo assim: não, eu cumpro as escalas, não, eu toco, não, eu ministro, não, eu estou em todos os cultos, mas sabe que a presença já se foi há muito tempo. E é por isso, meu irmão, que eu prego com dor na alma de ver essa igreja vazia, porque sei que pessoas que vêm aqui tentam se auto-justificar, mas a presença já foi embora.
É por isso que às vezes os nossos cultos são frios. Porque as pessoas estão lendo, estão adquirindo conhecimento, estão tentando se auto-justificar, dizendo para Deus: eu faço, eu tive esse ano todo na sua presença, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas sabe que não é como antigamente. Se apresentam diante de Deus nu, vestido com roupas de figueira. Talvez é assim que nós estejamos vivendo. É assim que a igreja está vivendo. Quantas pregações de final de ano dizendo que você vai alcançar isso, vai viver aquilo, isso e aquilo outro. Pessoas que estão vivendo em deliberado pecado dentro da igreja, mas que não são confrontadas. Por quê? Porque estão vestidas com roupas de figueira. Porque estiveram na igreja na virada do ano. Porque se vestiram dos seus atos de justiça e acha que isso é suficiente para aproximá-las de Deus. A única coisa que nos aproxima de Deus plenamente é o arrependimento pelos nossos pecados, é reconhecer quão imundo nós somos, como nós estamos diante da santidade de Deus. Me chamaram para pregar numa conferência, Dobra-nos. E eu disse para aqueles jovens, falei assim: cara, vocês querem falar de avivamento, mas vocês não se arrependem dos seus pecados. Vocês não fazem orações sinceras, dando nome aos seus pecados, às suas falhas. A verdade é que tem alguns dentro da igreja que nem acham que tem pecados. Essa é a verdade. Porque eu nasci na igreja e por muito tempo eu achei que eu não tinha pecados. Pecado tem aquele povo que eu vou toda quinta-feira lá pregar. Eu não tenho pecado. Se aproximam de Deus com suas folhas de autojustificação, sem nenhum arrependimento pelo seu pecado, achando que podem tampar aqui, tampar ali, pode se apresentar diante da santidade do Deus Criador. Acham que podem dar uma mascarada aqui, uma mascarada ali. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares e Ele vê todas as coisas. É impossível se esconder de Deus. Vamos lá, meu irmão. É preciso sim se sentir desconfortável diante de Deus. É preciso sim se sentir, saber que está nu e se sentir desconfortável diante de Deus. E era isso que eu falava para o meu sobrinho hoje. Eu falava assim: cara, você sabe que a sua casa está nu, mas não se sente mais desconfortável. Colocaram roupas de figueira e acham que estão certos, mas vivem uma vida de pecado. O Espírito Santo de Deus está te alertando, está falando com você, mas existe um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é você negar tanto a voz do Espírito Santo, e para esse pecado não tem perdão. Por quê? Porque Deus já falou com você, e você não se arrependeu, e Deus pode te entregar aos próprios desejos do seu coração, e aquilo que você entendia como errado, começa a passar a ser certo. E você vive como se isso fosse certo. A gente precisa sim se sentir desconfortável diante de Deus. Saber que Ele pode ler a nossa mente. Saber que Ele conhece as intenções do nosso coração. Realmente precisa nos deixar vulneráveis. Saber, meu irmão, que Deus, Ele não só sabe aquilo que você fez, mas Ele conhece o seu pensamento. Ele conhece aquilo que você fez, para onde você olhou, aquilo que você pensou. A verdade é que esses dias eu estava ouvindo uma mensagem de confronto e falando sobre religiosidade, disso e daquilo. E aí o pastor estava pregando e falando sobre os escândalos que têm acontecido na nossa geração, de pastores se envolvendo com a própria nora, de pastores pegando ovelhas, de pastores de casais que têm relacionamento fora do casamento há 17 anos, mas continuam em evidência, pessoas líderes de mega igreja. E aí o pastor diz assim: quantas vezes
você no seu pensamento tirou a roupa de uma mulher que não é a sua, Deus viu. E se no grande dia você não cometeu nenhum ato de pecado, e você acha que você não tem pecado, mas se Deus revelar para a igreja todos os pensamentos e intentos do seu coração, você acha que isso não é pecado? E se Deus mostrar e revelar aquilo que está na sua mente? Precisamos sim nos sentir vulneráveis diante da presença de Deus. Mas aqui entra o nosso soberano, o Deus criador dos céus e da terra, aquele que teve misericórdia de nós. Então Deus, ele faz um sacrifício e veste Adão e Eva ali com roupas de animais. Deus aqui está mostrando claramente para o homem que ele não consegue se justificar com seus atos de justiça, que ele não consegue se justificar com suas folhas de figueira. Quem nos justifica é o Senhor. Você pode até tentar esconder a sua vergonha, mas você só vai ser justificado pelo Deus Criador, aquele que é santo. O homem não tem o poder de se justificar. Por quê, meu irmão? Porque em nossa natureza caída, a nossa justiça muitas das vezes é duvidosa. Você poderia confiar na sua justiça? Muitas das vezes a nossa justiça, ela é questionável, porque às vezes a nossa justiça tem 2 pesos e 2 medidas. Às vezes nós achamos que para um ele merece sim ser condenado, e para outro com o mesmo pecado nós achamos que não. A nossa justiça é questionável. A nossa bondade às vezes está carregada de arrogância. A nossa bondade às vezes está carregada de superioridade. Quantas pessoas a gente vê que ajudam outras pessoas e tiram aquela foto para dizer o quanto ajudou? Enquanto alguns irmãos investem na nossa vida, no nosso ministério, e não quer que ninguém saiba que foi ele que ofertou, que foi ele que fez, que foi ele que doou. Sabe por quê, meu irmão? A gente não consegue se auto-justificar, porque o nosso amor às vezes é condicionado. O nosso amor muitas das vezes está condicionado a algumas situações, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. O nosso amor, ele não é como o de Jesus. Muitas das vezes a gente faz algo de bom para uma pessoa, e se ela faz algo de mal para nós, então a gente não faz mais nada de bom para ela, e a gente costuma a fazer algo de bom para quem faz algo de bom para a gente. Essa é a nossa vida. É isso que nós fazemos. Então, como que eu, pecador, poderia me purificar dos meus pecados? Só Deus, só o Criador dos céus e da terra pode nos justificar do nosso pecado. E como nós conhecemos as histórias bíblicas, como por vários anos você já leu Gênesis, todo mundo que começa a ler a Bíblia anual, lê Gênesis. Para lá em Números, Levítico, mas lê Gênesis. Então você conhece essa história da criação do homem. E você conhece e sabe que a partir desse dia, o homem agora ele faz sacrifícios a Deus. Ele imola um cordeiro para que o seu pecado seja apagado, aplacado, para que a ira de Deus seja aplacada. Agora ele faz um sacrifício de animal
para que ele seja vestido com essas roupas, com essa pele de animal, para que ele não esteja mais nu e para que ele consiga se aproximar diante de Deus. Só que só algumas pessoas conseguiam se aproximar plenamente diante de Deus. Então Deus olha do céu para a terra e vê que isso não resolveu o problema, que isso está tampando a nossa vergonha, está tampando a nossa nudez, está aplacando a ira de Deus, mas não nos devolveu a intimidade, não nos devolveu esse lugar seguro, esse lugar de entrega, de comunhão, de intimidade. Então o que ele faz? Ele envia o seu filho, ele envia o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para agora você não mais ser vestido com roupas de um cordeiro ou com roupas de um animal, mas para você ser lavado no sangue do Cordeiro e ter todos os seus pecados removidos. E de novo ser religado ao Pai, para que esse lugar de intimidade fosse restaurado. Então, o Senhor, Ele rasga o véu, e nós agora temos livre acesso ao Pai. O lugar de intimidade foi restaurado. O lugar de intimidade foi restaurado, meu irmão. E agora, mesmo nu, mesmo fragilizado, exposto, nós podemos nos apresentar diante de Deus. Porque uma vez sendo lavado pelo sangue do Cordeiro, você pode se apresentar diante de Deus e desnudar toda a sua alma. Porque o sacrifício não é porque nós somos perfeitos, o sacrifício é porque Ele é perfeito. O sacrifício do Senhor não nos tornou alguém perfeito, só nos tornou alguém perfeito nele, porque Ele é perfeito. Então nós podemos nos aproximar dEle, mesmo nu, mesmo com os nossos pecados, com as nossas falhas, e nos arrepender dos nossos pecados. Quem deu o primeiro passo foi Ele. Ele abriu o caminho. Ele é o caminho. Foi Ele que abriu a sala do trono, onde só algumas pessoas poderiam entrar em determinado tempo, para que eu e você, pecadores, cheios de arrogância, com a nossa justiça falha, nu, pudéssemos nos dobrar diante dEle e nos arrepender dos nossos pecados. O Senhor restaurou o lugar de intimidade. O lugar de intimidade não é restaurado por nós, meu irmão. Você pode se vestir de suas folhas de figueira, você pode se vestir da sua religiosidade, você pode se vestir como conversava com meu sobrinho hoje, lê a Bíblia, ora, mas não se arrepende dos seus pecados, não resolve. Quantos de nós na igreja, achando que estamos indo para o céu, estamos apenas nos vestindo de figueiras e caminhando a passos largos para o inferno? Quantos de nós já não sentimos a presença do Senhor como sentimos antes, em nossas orações, em nossas devoções, e para a gente está tudo bem? Está diante de Deus, mas está nu. Está diante de Deus, mas está coberto por folhas de figueira. Não há arrependimento. E para essas pessoas que não se arrependem, elas não ficarão no jardim. Você foi criado para estar no jardim, mas se você permanecer achando que pode se auto-justificar e não se arrepender dos seus pecados, você não vai morar no jardim celestial de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, eu quero orar por você.
Queria chamar o louvor também. Queria pedir para o Emanuel apagar uma luz ali. E se essa palavra falou no seu coração, você vai ter um momento de se arrepender pelos seus pecados. E se essa palavra falou no seu coração, eu queria que você começasse a analisar a sua vida, para ver se você não está apenas se vestindo de folhas de figueira, ao invés de se arrepender dos seus pecados. Qual foi a última vez que você orou ao Senhor e sentiu a presença real dEle em sua vida? Qual foi a última vez que você entregou um tempo de oração ao Senhor e você sentiu Deus falar com você? Talvez, assim como muitas igrejas, muitos membros, muitas pessoas têm se acostumado com ser morno, com não sentir a presença do Senhor, com não sentir desejo de se relacionar com Ele, de ter intimidade com Ele. De repente é assim que você está, achando que pode se auto-justificar, achando que pode, com alguns afazeres, se auto-justificar. Oh, Jesus. Comece a orar aí no seu lugar, comece a falar com Deus aí no seu lugar.